a gente é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Eu falo em meu nome, mas tenho certeza que, em nome da Maraísa também, ela está muito feliz com esse encontro, porque a educação pulsa nas nossas veias, né? É uma paixão assim das nossas vidas, e poder contribuir com a educação, com o município de Gurupi, para a gente é um imenso prazer. Então, muito prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Apresento vocês a Maraísa. Maraísa, dá um oi aí para o pessoal. Bom dia. Assim como a Disse falou, eu também quero agradecer a presença de todos vocês, a prefeita está aqui com a gente, que eu tenho certeza que está com uma agenda bastante agitada, né, com todo esse cenário, a secretária Amanda, em especial o Jonathan, por ter tido essa sensibilidade, né, de nos fazer esse convite, de a gente estar aqui hoje. E quero agradecer em especial também para todas as pessoas que estão aqui com a gente, que está na escola ou está em casa, que querendo ou não parou um pouquinho, né, seus afazeres ali, a gente está no momento, todos os dias a gente tem que se reinventar, né, daquela coisa de hoje o município está vivendo um cenário X, a gente vai planejar e vai atacar, vamos pensar assim, né, em prol do cenário. O dia seguinte, tudo pode ter mudado e as pessoas, querendo ou não, principalmente na educação, têm se reinventado todos os dias para fazer que o aluno, de certa forma, esteja sendo visto, né? E eu tenho certeza que vocês estão nessa luta aí diariamente, e por isso que eu agradeço. A gente está aqui, como a Disse falou, com todo o amor mesmo, porque é uma temática que move, né, a nossa vida, e vai ser uma manhã bastante produtiva, tenho certeza disso. E um detalhe, por mais que a gente já tenha atuado com planejamento estratégico na área de educação, tanto no nível de município quanto também de governo, eu tenho certeza que aqui a gente aprende muito com vocês, porque não adianta um planejamento ser realizado baseado, a secretária Amanda falou isso, né, baseado de cima para baixo. Sempre vai ser muito mais produtivo quando a gente tem as pessoas que estão atuando verdadeiramente falando, né, no chão da escola, que vai fazer com que seja algo muito mais palpável mesmo, né, e possível de se executar. Então, eu tenho certeza que ao final do dia eu vou ter, final da nossa palestra, né, vou ter aprendido muito, muito com vocês. Obrigada. Maravilha. Adice, Maraísa, antes de vocês começarem a fala de vocês, deixa eu só alinhar todo o nosso público, tá? Para o nosso processo que vai ser nesse período da manhã e no período da tarde, né? Agradeço muito vocês terem aceitado o convite de forma voluntária para estar aqui. Gente, olha, vocês vão gostar muito, porque são pessoas que amam o que fazem e têm trabalhado na educação há muito tempo. Nos conhecemos no Ministério da Educação e realizaram um trabalho incrível. Então, primeiro nome que poderia vir à cabeça não tinha como não ser o da Adice e da Maraísa para poder fazer esse trabalho relacionando o planejamento com a educação, que não são coisas distintas, não são coisas estranhas umas a outras, são coisas que se complementam. Então, só para a gente alinhar aqui bem rapidinho a nossa manhã, pessoal, a gente temos essa palestra agora com a Adice e com a Maraísa, tá? Logo em seguida, elas vão startar para vocês uma oficina, né, que vai ser realizada dentro das unidades escolares, dentro das diretorias da CEMEG, né? Então, automaticamente, concomitantemente, estaremos todos trabalhando nessa oficina a partir da fala dessa palestra que está sendo realizada, e retornamos, então, às 14 horas, para a apresentação de algumas unidades escolares do resultado dessa oficina de planejamento, né? E também de algumas das diretorias da Secretaria de Educação. Então, a gente vai conseguir enxergar o que foi produzido aí na escola. Não tem como todas as escolas apresentarem por conta do tempo, nem tem como todas as diretorias da CEMEG apresentarem também, mas algumas serão selecionadas, e às 14 horas vamos retornar para ver como que foi essa produção, como que foi essa análise, como que a gente conseguiu enxergar o planejamento do nosso setor, seja na CEMEG, seja na Secretaria, ou seja na escola, para esse momento. E só lembrando que quem não está aqui, pessoal, peça para acessar a nossa fanpage, a nossa página do Facebook. Já estamos com mais de 65 pessoas online também pelo Facebook. Então, quem não conseguiu entrar na sala, só acessar a nossa fanpage que vai ter acesso lá também. Então, muito obrigado. Adice e Maraísa, fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Ok, muito obrigada. Eu vou solicitar aí o apoio, né? Mara, ela é expert nesse movimento aí da tecnologia. Eu vou pedir para ela projetar a apresentação, que aí facilita bastante para a gente poder fazer esse acompanhamento.
Nossa proposta é trazer para vocês aqui alguns aspectos de planejamento, mas de uma forma muito leve também, muito tranquila. Vocês vão observar que a gente vai fazer também algumas comparações também com o nosso dia a dia, justamente para facilitar e ficar muito claro o que é esse planejamento e a importância dele, né? Justamente para que a gente consiga construir um caminho para atingir melhores resultados. Então, pela própria imagem aí da imagem inicial da apresentação, né, vocês podem observar, existe uma ponte entre dois caminhos ali, no meio um abismo, e aí você pensa, né, como que eu vou fazer para chegar ali do outro lado, né? Então, como que eu vou fazer para conseguir construir essa ponte? Então, para poder construir essa ponte, você precisa pensar em uma série de elementos para que ela se torne real. Só que se em nenhum momento você sentar e você parar e falar assim, olha, eu preciso construir uma ponte, eu preciso de uma ponte, ela precisa ligar esse ponto do ponto A ao ponto B. Se eu não tiver essa clareza e eu não colocar essa minha ideia realmente para fora, o que vai acontecer? Isso vai ser sempre uma ideia e essa ponte nunca vai existir. Então, o planejamento, ele é muito interessante porque ele é um elemento essencial, mas ao mesmo tempo, se ele não se torna algo real, com efetividade de ação, ele é só um sonho, certo? Então, um sonho que você só imaginou que ele poderia acontecer, mas na prática ele não se torna realidade. Então, para poder apresentar um pouquinho aí sobre tanto Maraísa quanto a mim, né? Queria que a gente compartilhar, pode passar, Maraísa? Então, meu nome é Adirce, é Adirce mesmo. Eu sei que é estranho, quando a gente vê, normalmente a gente acha que é Dirce, né? Gente, eu nunca tive o prazer de encontrar uma Adirce, assim, né? Eu já encontrei Dirce, Dulce. Alguém de vocês conhece alguma Adirce? Conheço, Adirce. Não acredito, Amanda. A superintendente da Secretaria de Educação do município de Palmas se chama Adirce. Sério? Amanda, pois terminando aqui essa nossa conversa, por favor, quero saber mais sobre a Adirce. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer, gente, em todas as nossas formações, eu nunca tive a oportunidade de conhecer alguém que conhecia. Então, maravilhoso, Amanda, muito bom. Já estamos começando aí com o pé direito, né? Então, meu nome é Adirce, aí no momento de inspiração da minha mãe, de diferente, e compartilhar um pouquinho, né, sobre a minha formação na área de tecnologia da informação, que hoje em dia é o que está bombando, né, com os desafios que a gente está vivendo aí com o Covid. A tecnologia da informação tem se tornado algo essencial para a gente poder vencer esse desafio. Trouxe aí algumas coisas que eu gosto, algumas das minhas características, e eu adoro o Netflix. Eu imagino que vocês aí tenham alguns que também curtam, que gostem. Eu, apesar de adorar muito, gente, eu tenho pouco tempo para poder fazer isso. Então, vou selecionando ali algumas séries que estão em alta, mas assim, do top para eu conseguir ver nos meus poucos minutos de folga. Uma curiosidade aí também sobre mim é que eu toco violino. Então, na verdade, assim, né? Eu não posso dizer eu toco violino, eu estou aprendendo a tocar violino, porque senão cria uma expectativa de que eu sou a melhor violinista e aí vocês vão me apertar e não vai sair nada. Então, eu estou nessa fase, né? Eu faço parte de uma orquestra que ela faz parte de todo o país e estou aí nesse desafio de tocar violino e eu estudei a minha vida inteira em escola pública, né? Então, venham aqui falar para vocês, venham conversar com vocês, mas também de uma experiência, um lugar que foi o que mudou minha vida. Eu posso dizer claramente, se não fosse pela educação, hoje a minha vida não seria o que ela é. Então, eu tenho muita gratidão por toda essa minha vivência na escola pública, por toda a minha vida, ter tido a oportunidade de ter contato com um trabalho de pessoas excepcionais como a de vocês, que são diretores, que são dedicados, que falem, eu quero fazer o melhor para a educação desse local. Então, foi graças a um diretor que em algum momento falou, eu quero fazer o melhor para essa educação daqui, que eu tive várias oportunidades, né? E a partir daí, fui seguir na minha vida. Tem outras curiosidades, vocês fiquem à vontade de perguntar ao longo disso, podem perguntar pelo chat, respondo. Hoje eu respondo até segredos, se vocês pedirem, eu respondo, posso responder até segredos, mas só para vocês. Então é isso. Marinha? Sim.
Diferente da Dirce, né? Meu nome também não é tão comum até surgir a dupla Maiara e Maraísa, né? Maiara e Maraísa mesmo? Maiara e Maraísa. Porque antes era Maísa, Marisa, Maraísa é a coisa mais difícil das pessoas falarem, né? E aí agora, depois da dupla, eu já me sinto, gente, eu tô me sentindo uma Ana, uma Carol, uma Maria, ninguém mais erra meu nome. E eu trouxe também algumas curiosidades para vocês, né? Essa Luizinha, ela fala um pouquinho de inovação, né? De novas ideias e ao mesmo tempo de querer solucionar. Então, acho que desde muito pequena eu sempre tive esse espírito, sabe? De alguma coisa que eu acabei de descobrir e aí buscar uma solução. Ou também tem algo que eu gosto muito, né? Eu acho que faz muito parte assim da minha vida, é ajudar as pessoas a acharem uma solução, né? Então, às vezes, Mari, me ajuda com isso aqui. Então, eu tenho o maior gosto mesmo de parar tudo que eu estou fazendo em busca, né, de encontrar o melhor caminho para essa pessoa. Então, representa aí essa luzinha. Viagens é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Eu falo que eu não tenho casa própria, eu não tenho carro próprio. Tudo que eu faço e que eu penso em juntar uma graninha ali, é sempre pensando assim, né? Qual que é o próximo destino? O que é que eu posso viver de novo, né? Dessa experiência. Então, é algo que realmente me move bastante. E gente, eu sou comelona, né? Porque não dá disso, não apareceu comida. No meu, as duas últimas é comida. Sim, eu amo gastronomia de uma forma geral, adoro cozinhar, adoro parar numa barraquinha, sabe? De estrada e comer o que tem, provar e saber como que foi feito e tentar descobrir sabores. E particularmente é um prato indiano, eu adoro comida indiana, eu sou baiana, né? Então, querendo ou não, tem uma proximidade, é comida forte, apimentada, muitos condimentos, especiarias. Então, é por isso que eu atribuo a isso também, já ter o paladar bastante acostumado. Então, eu amo a Índia, eu amo culinária indiana, amo pimenta, sou daquela que não arrego, pode botar pimenta que eu choro e estou comendo. E uma outra paixão é chocolate quente, gente. Com certeza, se eu tiver a oportunidade de visitar Gurupi, eu já vou perguntar, vou mandar mensagem aí, gente, onde é que tem café, onde é que tem chocolate quente? Tem algum chocolate quente que é conhecido na cidade? Eu sou a louca do chocolate quente mesmo, pode estar... E Tocantins é muito quente, né? E não vai adiantar. Você fala, não, Mara, chocolate quente não vai casar com o clima daqui, não. Casa. Comigo pode estar frio, pode estar quente. Eu amo muito, muito chocolate quente. E uma outra coisa que não está no slide, mas só para compartilhar, porque eu achei super interessante essa fala da Dirce no finalzinho, me toca muito, porque eu também fui alfabetizada e estudei toda a minha vida em escola pública. E da mesma forma com que a Dirce comentou, né, eu tive pessoas muito importantes na minha vida para me trazer aonde eu estou hoje. Eu venho de família humilde, tanto materna como paterna. Eu fui a primeira pessoa que cursou universidade na minha família, dos dois lados. E eu tenho certeza que eu só consegui chegar onde eu estou hoje por conta desses professores, do merendeiro que estava ali na hora para poder me servir uma coisa que dava aquele acalante. Que eu conexão com a comida, né? Ela já lembra logo já conecta com o merendeiro. Tá vendo que tá fazendo sentido esse slide dela, né? Olha só, então eu também tenho muito orgulho de onde eu vim, de todo o aprendizado que eu tive e dessa construção que me trouxe até aqui, que eu não sei onde eu vou chegar, né? Mas aqui eu tenho uma tremenda gratidão aí pelos mestres que passaram na minha vida e por toda a equipe, né, envolvida com a educação, que com certeza é uma base, é um apoio muito grande. É uma coisa interessante que eu estou falando, então, de Brasília, né? Então, aqui é a capital da esperança, né? Tenhamos esperança por esse país. E a Maraísa está falando lá de Ilhéus, na Bahia. Então, e estamos com vocês aí do Tocantins. Então, querendo ou não, também esses novos tempos, né? Trouxe também várias oportunidades, esse momento da gente estar aí nessa conexão. Tanto eu quanto a Maraísa, né? Temos mais de 10 anos de experiência na área de gestão. Então, nós temos certificados
certificação internacional em gerenciamento de projetos, tanto eu quanto a Maraísa, né? Eu também tenho certificação internacional em gerenciamento de processos. E aí, assim, a nossa experiência profissional, ela passou muito pelo mundo da educação, né? E aí, quando a gente trouxe esse slide inicial, né, eu imagino que alguns de vocês ficaram pensando, poxa vida, mas por que elas estão falando dela? Não é sobre planejamento? Por que a palestra não é sobre planejamento estratégico? O que eu tenho a ver com a comida indiana, com o violino da Dice, que ela gosta do Netflix, né? Então, na verdade, gente, o planejamento, ele é aplicado na nossa vida como um todo, né? E a partir do momento em que eu me reconheço, eu tenho clareza das minhas características, das minhas potencialidades, isso facilita demais o meu planejamento. Então, esse mesmo exercício que a gente fez, né, de nos apresentar, de trazer algumas características, esse mesmo exercício vocês podem aplicar para a realidade de vocês enquanto vida e para a realidade também das suas escolas. Qual que é a característica da minha escola? Qual que é um diferencial, né? É um projeto de música que tem na minha escola, que faz com que os alunos se sentem super motivados, ou é a merenda dessa escola que é diferenciada, que eu tenho certeza que Maraísa vai querer conhecer com certeza. Então, tudo isso é importante. Então, a gente se conhecer, o planejamento, ele parte de uma necessidade da gente parar e se olhar. Ok? Então, por isso a gente trouxe esse compartilhamento. E aí, no próximo slide, um aspecto que é muito importante da gente pensar em um planejamento, e ele consiste na preparação, na organização e na estruturação de um determinado objetivo específico, né? Muitas vezes eu nem tenho clareza desse objetivo, mas é justamente por sentar, por estruturar, escrever ali, aquele objetivo vai ficando claro, né? Então, quando a gente decide ir para alguma viagem, quando a gente pensa em algum lugar, por exemplo, eu vou pedir o apoio para a Lara Miranda. Lara, você pode ativar o seu microfone para a gente? Lara, teve alguma viagem na sua vida que foi uma viagem especial, um lugar especial que você conheceu? O meu nome é Valéria Miranda, é porque está logado aqui. E aparece Lara, né? Porque te chamam de Lara, Valéria? Não, a minha filha estava assistindo a aula ainda agora, aí não deu tempo de deslogar e logar o meu. Maravilha, Valéria. Valéria, teve alguma viagem na sua vida que foi especial, que marcou a sua existência? Assim? Você fala, nossa, esse lugar que eu conheci, ou essa vez que eu visitei minha família nesse lugar. Não foi uma visita à família, não, mas foi uma viagem com uma amiga minha para Maceió. A gente ficou hospedada ali no Hotel Dove, de frente para o mar. Aquilo ali foi realmente show, conhecer todas as praias ali de Maceió e ao redor. Foi única na minha vida, embora teve outras idas para o mar, mas essa foi a melhor que teve. Especial. E com uma amiga, então, que é mais maravilhoso, parece que a gente se diverte mais, né, Valéria? Isso está acontecendo de forma natural, né? A gente estava com um grupo, mas nós duas ali parecia... realmente foi algo inovador, porque ela já gostava muito de passear, e aí, como ela gostava da minha companhia e eu não tinha dinheiro, então ela bancava a minha viagem. E isso foi muito bom, porque me proporcionou novos conhecimentos, cidades históricas, e conhecer lugares e pessoas diferentes. Isso é realmente muito bom. Valéria, quem foi que definiu o destino dessa viagem? Foi ela. Ela pagava as excursões, né, para ela e mais alguém. Aí esse alguém ela já falava, é para a Valéria, mas ela não me avisava, ela avisava só pertinho. E, Valéria, o que você precisou reunir para levar para essa viagem? O que você levou de roupa? Eu imagino que devia ter biquíni, maiô, essas coisas, mas o que você levou, assim, Conta aí para a gente um pouquinho do que tinha na sua mala. Salto alto, com certeza. Gostei, adorei. Então teve balada nessa viagem, né? É porque eu gosto mesmo de roupa social e como eu sou testemunha de Jeová, eu sempre dava um jeitinho de assistir uma reunião lá para conhecer os irmãos de lá. E maquiagem, né? Porque mesmo na praia eu passava o protetor e jogava maquiagem por cima do rosto para sair bonita nas fotos, né?
Sim, legal, Valéria. Obrigada por você compartilhar conosco. Adorei saber dessa viagem de Maceió. Eu não conheço Maceió, mas tenho muita vontade. Então, quando eu estiver lá, eu vou lembrar de você, viu, Valéria? Obrigada. Né? Pessoal, quando a Valéria, né, ela compartilhou sobre essa viagem dela para Maceió, eu não sei se vocês repararam, ela trouxe alguns elementos essenciais para uma viagem acontecer. Por exemplo, ela falou, olha, tinha um destino, para onde que elas foram, né? Então, foram para Maceió. Quem foi que escolheu o destino? Ó, a amiga escolheu porque ela tinha excursão. Ela falou, olha, na mala eu precisei levar filtro solar, eu levei também maquiagem, eu levei salto porque eu ia visitar uma igreja específica lá, ou o pessoal da comunidade lá. Precisei de dinheiro. Percebe que quando a gente vai fazer uma viagem, basicamente, a gente não precisa obrigatoriamente fazer um planejamento para ela acontecer. Então, muitas vezes, a gente coloca assim na nossa cabeça, ai, mas planejamento é chato. Ah, mas planejamento não é legal. Mas eu tenho certeza, como ela falou, né? Essa viagem foi inesquecível. Ela falou assim, ó, de todas as viagens que eu fiz, essa viagem foi inesquecível. Só que se ela não tivesse parado, elas não tivessem definido a data, local, ela não tivesse organizado a mochila, combinado como que ia ser o financeiro, que a amiga ia ajudar nisso, o que ela ia fazer, para onde elas iriam, esse momento especial não teria acontecido, né? Então, o planejamento, gente, quando você coloca ele em prática, ele é vida real, né? E a Dirce, só complementando, o planejamento ele está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Acontece que na maioria das vezes a gente está muito no automático, né? Então, a gente tem um trabalho, tem a família, às vezes tem casa para cuidar. Então, são tantas coisas que a gente não para pensar que basicamente tudo que a gente vai fazer de ação tem um planejamento por trás. Quando a gente fala assim, por exemplo, hoje não vou assistir a novela, não vou assistir o BBB, porque eu tenho um compromisso amanhã cedo, então eu vou dormir cedo, vou colocar o celular para despertar e amanhã de manhã eu vou acordar a tal hora, tenho que tomar café um pouco mais cedo para poder chegar na parada de ônibus, enfim, tal hora. Isso é um planejamento. Ele pode não estar estruturado, ele não pode trazer uma metodologia formal, vamos dizer, né? Mas, querendo ou não, você está se planejando para fazer com que no dia seguinte você cumpra aquele horário mais cedo do que normalmente você faria, né? Então, no nosso dia a dia, pensar no almoço, né? Às vezes vocês estão na escola dando aula, correndo, precisa pedir para a filha fazer um almoço de última hora porque atrasou e vocês não vão chegar a tempo. Vocês já ligam, querendo ou não, já vai orientando, né? Faz o arroz está em tal lugar, faz isso, faz aquilo. Então, até essa preparação de um simples almoço, normalmente vem com planejamento, porque não é na hora. Até o que eu vou fazer, que é aquele planejamento de última hora, você acaba parando para pensar. Você tem tal ingrediente? Sim. Se sim, você vai fazer um bife. Se não, você vai fritar um ovo. Enfim, é só para ilustrar que o planejamento está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. É simplesmente por uma falta como eu posso falar, mais de consciência mesmo, né? De que é uma metodologia que sim, pode ajudar demais na nossa vida profissional, pensando na educação, né? Que é o nosso contexto aqui, mas na nossa vida ele está muito presente e ele faz muita diferença quando a gente consegue colocar em prática e fazer com que se torne realidade, porque é o que a Dirce falou um pouquinho lá atrás. Um planejamento sem ação, ele é mais um sonho, né? Ou se for um documento, por exemplo, formal, ele vai para gaveta. O planejamento ele tem que seguir passos que façam sentido para todas as pessoas que estejam envolvidas, que é o que a gente vai falar aqui, e coloque em prática para que a gente chegue no resultado, porque a gente chegue lá no ponto B, né? E eu tenho certeza que vocês vão se reconhecer numa ação que a Maraísa vai projetar aqui para a gente, num videozinho, que é muito do que acontece no nosso dia a dia em relação ao planejamento, né? Então, a Mara vai projetar aqui só um pouquinho. Prestem atenção no que vai acontecer nessa dinâmica, tá bom?
Se reconheceram aí nessa dinâmica da fila? É muito comum, né, no nosso dia a dia, a gente pensou, eu vou nessa fila aqui, mas aí acontece em sério, aí você vai mudando de ideia, vai para um lado, vai para o outro, né? Então, uma coisa que é muito comum acontecer no nosso planejamento é eu planejo, mas na hora da ação eu mudo completamente o meu foco. Então, eu vou apagando um incêndio aqui, eu vou apagando outro ali. Quando eu vejo, já esqueci tudo que eu planejei, né? Então, um aspecto muito importante, quando você faz isso, você vai mudando de fila, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, chega no final, você não consegue nem ser atendido, né? Então, pode partir para o próximo slide, Maria. Uma questão prática para o planejamento é realmente essa ação, né? E esse foco, né? Então, eu vou focar essa minha ação para que eu consiga atingir os resultados. Então, se a Secretaria de Gurupi vai fazer um planejamento estratégico, esse é um movimento muito importante, porque ele vai deixar claro qual que é o meu foco de ação, para onde eu devo direcionar a minha energia e, a partir disso, ir me desenvolvendo, né? Maria, beleza. Não, só trazendo para a educação, né? Por exemplo, agora vocês estão nesse movimento, né? De se tornar real um planejamento estratégico, onde toda a rede vai ter um caminho a seguir, né? O GPS, vocês vão ter, com certeza, cada escola, cada diretor, professor, tem claro o que é que eles precisam desempenhar enquanto profissionais. Mas, às vezes, acaba que fica muito ali na escola, né? No sentimento individual, no senso coletivo, só ali da escola do que precisa ser feito. E quando a gente pensa no planejamento estratégico, né? Quando a gente pensa nessas ações, algumas coisas por trás vão ajudar para que todos, querendo ou não, estejam trabalhando em prol do único resultado, do resultado que toda a rede deve almejar, né? Todas as ações precisam levar para esse lugar. Então, é muito importante quando se vai fazer o planejamento estratégico baseado no que o Jonathan, que a secretária Amanda trouxe, não uma necessidade da rede, né, da Secretaria de Educação para as escolas, mas o inverso. Então, as escolas identificaram o que é que eles têm como potencialidades, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, e executar ações para que todos unidos, né, todos pensando no coletivo, consigam chegar no resultado almejado, ou seja, toda a rede vai ser beneficiada. Caso contrário, se cada um... o que eu estou tentando dizer é que, às vezes, tem uma execução muito boa dentro de cada escola, sabe? Tem um trabalho muito efetivo, gera resultado, mas na individualidade, se não tiver essa visão do todo, aonde vocês querem chegar, pode ser que esses resultados individuais não levem para esse lugar. E aí mora o grande benefício do planejamento estratégico, é vocês conseguirem saber o que a rede precisa, sabe? Além do que de forma especial minha escola necessita, porque eu preciso sim, né, atender os alunos de forma personalizada, eu entendo a comunidade que eu estou inserido, o bairro, então às vezes a forma de ação em um bairro e em outro vai ser diferente, a realidade da comunidade presente também faz com que os professores precisem ter uma atuação diferenciada, isso a gente sabe, e no planejamento estratégico entende que tem que ser dessa forma mesmo, mas além de trabalhar essa especificidade da sua escola, é pensar no que precisa ser feito para o todo, né? Então essas ações para que realmente todos juntos, ou seja, sempre nessa ideia do coletivo, leve aos resultados almejados para o município, né?
Sim, e um aspecto que tem muita conexão, né? Maraísa falou, a gente pensa no coletivo, a gente estrutura para que a minha ação em conjunto com as outras escolas, como um conjunto, a gente possa levar os resultados do nosso município. E aí, nessa construção, uma coisa que vocês podem falar mas e a Dirce, e agora? A gente está vivendo um movimento de pandemia, não está tendo como ter aula direito, a gente está se esforçando ao máximo, a gente está passando por muitos desafios. Ainda assim, vocês querem fazer nesse cenário um planejamento, né? Assim, é quase que assim, eu estou aqui apagando incêndio, né? Ainda assim, na verdade, agora que é o verdadeiro momento de aproveitar esse momento como uma oportunidade para avançar ainda mais, né? Então, um aspecto muito importante do planejamento, Maria, pode passar para um item seguinte, para o slide seguinte, que é a capacidade da gente estar ali disposto a lidar com a inovação, com a solução de problemas. A gente pode trocar essa inovação por soluções, né? E aí eu trouxe aqui uma foto de alguns atores, né? Eu não sei se aqui alguém ouviu falar na peça Amor de Quarentena. Alguém ouviu falar? Não? Não? Ah, sim. Mas os atores vocês conhecem, certo? Débora Nascimento, o da direita é o Jonathan Azevedo, acho que é parente da Maraísa, Jonathan Azevedo, a Mariana Ximenes e o Reinaldo Gianecchini, né? Me diga aí, se vocês fossem assistir uma peça e que você pudesse escolher somente um ator principal, eu vou perguntar lá para a Hilda Venâncio. Eu não sei se esse é o nome específico. É isso mesmo, Hilda. Hilda, se você tivesse que assistir uma peça em que você pudesse escolher apenas um ator desses 4 que estão aí, Débora Nascimento, Jonathan Azevedo, Mariana Ximenes e Reinaldo Gianecchini, qual que você escolheria? Pode até fazer em conjunto vocês duas, em dupla, chegarem em uma opção aí em conjunto. Gianecchini. Ajuda a responder. Eu vou convidar minha amiga Carla para me ajudar a responder, professora. Fala aí, Carla. Eu não assisti. Gianecchini? Gianecchini. Eu escolheria o Gianecchini. Por quê? E por que você escolheria o Gianecchini? Escolheria o Gianecchini devido... Bom, eu gosto muito da personalidade dele, de outros, né? De outras programações, outros filmes, outras novelas. Você gosta da atuação dele, então, né? Sim, é isso? sim. Qual que é o seu nome? Carla. Carla, né? Então, a Carla escolheu o Gianecchini, né? E por que a gente trouxe esse exemplo aqui desses 4 atores de inovação? Gente, nesse período da pandemia, se teve uma área que foi altamente impactada, foi a área de shows, teatros, certo? Porque fechou, não pode mais ter encontros, aglomeração e tudo. Então, o teatro, como ele é fechado, ele foi um dos primeiros a ficarem restritos. E esses atores, né, que falam, minha profissão é ser ator, é atuar, é para isso que eu vivo para poder fazer novela, teatro, enfim. O que eles tiveram a ideia? De fazer um teatro interativo. Então, como que funcionou esse teatro? Eu assisti, viu, essa peça, foi bem interessante. Eles se juntaram, lançaram essa peça chamada Amor de Quarentena, onde como que funcionava? Eu entrava numa plataforma e comprava o meu ingresso. Até aí tudo bem, né? A gente está acostumado. Se eu vou ver uma peça, eu entro e eu compro o meu ingresso. Só que o que acontecia? Quando eu vou comprar o meu ingresso, você poderia escolher um dos atores. Então, assim como a Carla escolheu o Gianecchini, eu poderia escolher um desses outros atores para ele ser a minha referência de encenação. Então, eu iria ver a peça com ele. Só que o que tinha no fundo de cena dessa peça, gente, que eu tenho certeza, aqui entre nós podemos falar, né? Que existe sempre um amor aí do passado batendo, não existe? Sempre tem alguma coisa que ficou, alguma paquera, um amor importante da sua vida. Então, essa peça, Amor de Quarentena, o enredo dela era esse. Era um amor do passado que vinha bater a sua porta e aí você escolhia um dos atores para encenar. Então, no meu caso, como a Carla, eu escolhi o Gianecchini, que eu não sou besta, né, Carla? Eu não sou besta, fui lá e escolhi o Gianecchini. Comprei meu ingresso e o que acontecia? Durante 13 dias,
essa peça ela era toda pelo WhatsApp. Não tinha, você não entrava numa plataforma para assistir online, nada. Você escolhia um período, durante 13 dias, esse ator iria encenar enviando mensagens para o seu WhatsApp. Então, ele mandava foto contando a história. Então, começava, no primeiro dia, ele começava um contato desse amor do passado, querendo falar com você e tudo. E aí, vinha fotos, áudios, mandava vídeo. E aí, mas cada dia era uma interação. E aí, cada dia, essa história, ela ia numa crescente. Eu não vou dar spoiler para vocês, qual que é o final, porque se vocês quiserem assistir depois, vocês entram lá, se eles tiverem novas temporadas, vocês vão conseguir participar. Mas, gente, eu confesso para vocês que antes da pandemia, nunca na minha vida eu ia imaginar que eu ia assistir, interagir com uma peça pelo meu WhatsApp. E aí era interessante porque, por exemplo, eu tenho o meu dia a dia corrido de reunião, agenda, formação, taranã. Eu não tinha tempo e toda hora para ver. Então, sendo pelo WhatsApp, eu parava em momentos estratégicos do meu dia e falava, deixa eu ver minha peça hoje. E aí ele continuava a história. E a história é super interessante. Então, o que acontece, gente? Muitas vezes a gente está acostumada a fazer sempre do mesmo, né? E aí vem um problema, uma questão, a pandemia, o Covid, e aí tá aí uma grande oportunidade da gente fazer diferente, né? Então, essa peça foi super sucesso. Os ingressos se esgotaram, eles venderam para o Brasil inteiro, os ingressos se esgotaram e foi uma experiência super inovadora, né? Então, no planejamento, quando você tem clareza do o que você quer fazer, essa inovação ela é muito facilitada, você consegue vencer alguns desafios que você vê ali no dia a dia com uma inovação. Até por isso, né, por esse exemplo que a Dirce deu, tentem pensar, por exemplo, o que vocês precisaram inovar aí na escola de vocês diante desse cenário que a gente está vivenciando. Eu tenho certeza, porque como eu estou projetando, eu não estou vendo a carinha de vocês, mas eu tenho certeza que cada um de vocês fez algo muito novo, que nunca tinha feito, que tiveram que realmente criar uma solução para poder atender determinada demanda, né, determinada necessidade em um dado momento aí da pandemia. E por isso que o planejamento estratégico sendo realizado nesse momento, vocês têm uma super oportunidade, porque muita inovação foi criada ao longo desse último ano, né? Muita coisa vocês tiveram que realmente tirar da cachola, vamos dizer assim, para poder responder a algo, trazer resultado e minimizar o impacto, que eu tenho certeza que não foi pequeno aí, não foi, né, pequeno em nenhum lugar aí do mundo. E a partir dessas inovações, de tudo isso que vocês precisaram criar, recriar, vocês entendem que vocês, querendo ou não, criaram um novo portfólio, vamos dizer assim. Quanta coisa nova vocês tiveram que aprender, tiveram que realmente se esforçar para chegar numa ação ideal, né? E que agora vocês estão tendo a oportunidade de ter o planejamento estratégico, onde muita coisa que vocês viveram ao longo desse ano, vocês podem trazer para esse planejamento, pode compartilhar, inclusive, porque às vezes vocês né, tiveram uma ação inovadora que surtiu tanto efeito na sua escola, mas que nessa correria aí vocês não conseguiram compartilhar com ninguém. Às vezes tem a escola do lado que está sofrendo alguma situação e que às vezes não conseguiu chegar numa solução inovadora, e você chegou. Então, o planejamento estratégico também tem essa grande oportunidade, que é tudo que vocês encontraram de solução, de inovação, ou também que não foi inovador, mas que foi algo que já foi usado lá atrás, enfim, ou que já era utilizado, agora compartilhar e fazer com que isso, a rede toda tenha conhecimento, sabe? Então, o planejamento estratégico, além de vocês conseguirem definir ações para chegar em um determinado lugar, em prol do resultado, né, em prol aí do sucesso da educação do município de vocês, também tem esse fator que é super importante, que é compartilhar com outras pessoas algo que está dando muito certo aí dentro da sua realidade. E também, né, aprender. Né? Então, isso é muito bacana. Aprender com os desafios, né, junto, né? E aí o conceito de planejamento, então a gente está falando bastante, né, sobre essa importância, como que é isso no dia a dia, como eu posso aproveitar o planejamento para lidar com aspectos que são desafios do momento, como por exemplo a questão do Covid, né? E o planejamento estratégico, ele surgiu também advindo de uma crise, né? Então, o conceito de planejamento estratégico, ele surgiu lá no início dos anos 70, e o que acontecia? Estava acontecendo
acontecendo, gente, uma série de crises de petróleo, guerra, as guerras entre os árabes, né, assim, e a inflação alta, altos índices de desemprego. E aí, o que aconteceu? Os empresários, eles viram o seguinte, que as indústrias, elas faziam já o seu planejamento, mas era o seu planejamento operacional ali para o dia a dia, né? É como se eu estivesse lá na minha escola dizendo, como que eu vou executar, como que eu vou fazer, que atividade eu vou fazer cada um dos meus dias. Só que esses empresários, eles perceberam que como aconteciam essas crises mundiais, essa questão do petróleo lá do outro lado, que impactava a minha produção aqui, eles pensaram, a gente precisa ampliar esse planejamento que acontece para as indústrias aqui no dia a dia, a gente precisa ampliar ele para que ele seja estratégico, né? Justamente porque se acontecer uma crise do petróleo lá do outro lado do mundo, ainda é importante que eu, de alguma forma, preveja que isso pode acontecer e eu esteja preparado para tomar a melhor atitude, né? Então, é diferente. Então, quando você está ali no seu dia a dia, que você, por exemplo, eu sei que na minha família sempre acontece alguma situação esquisita. Alguém precisa de um dinheiro emprestado, alguém precisa de às vezes de um apoio num remédio, acontece alguma coisa, e você, por exemplo, eu vou separar um dinheiro mensal, eu vou fazer um planejamento para que mensalmente eu tenha um recurso para quando eu precisar eu ter disponível. Quando você precisa, você está preparado, você não é pego de surpresa, e isso facilita, porque você consegue responder de forma rápida. Então, o planejamento estratégico, a visão empresarial, e não é à toa, né, que surgiu dos empresários, porque eles queriam atingir o objetivo deles. Então, como atingir o objetivo de forma mais rápida? Elaborando um planejamento estratégico. Por quê? Com o planejamento estratégico, você amplia a sua visão e, ao mesmo tempo, você ataca o que você precisa atacar. Pode seguir aí, Marinha, nos slides. E aí, no mundo da educação, né, acho que um aspecto muito importante é a confluência de instrumentos direcionadores, né, de políticas que vocês são influenciados, de ações, de instrumentos mesmo, né, legisladores que impactam na vida de vocês, né? Então, pode falar, Marinha. Quando a gente pensa em planejamento estratégico, só fazendo um link com o que você falou um pouquinho atrás, soa com um termo muito utilizado no mundo dos negócios, né? No mundo empresarial, planejamento estratégico, justamente porque nasceu dessa história que a Dirce falou para a gente. Só que quando a gente pensa na educação, esse planejamento, querendo ou não, ele já existe. Talvez a gente não chame como um planejamento estratégico, né? Mas no momento que vocês, todo início de aula, não tem a preparação, a jornada pedagógica, né? Que eu não sei se vocês chamam assim, mas em alguns, né, estados, municípios, tem essa jornada pedagógica, onde vocês sentam para poder mirar onde vocês querem chegar, né? Só que esse planejamento, ele está exclusivamente, vamos pensar assim, no mundo pedagógico mesmo, né? Na seara do ensino-aprendizagem. E quando a gente traz esse planejamento estratégico de forma mais sistêmica, a gente entende que todo o aspecto pedagógico, ensino-aprendizagem, ele precisa ser levado em consideração e é o fator mais importante. Eu quero deixar claro aqui para não soar diferente disso. É de fato o fator mais importante, porque querendo ou não, tudo que a gente faz na educação, ele precisa trazer benefício para o aluno, que é a nossa estrela, vamos dizer assim, a gente trabalha para ele, sim, mas a gente tem outros aspectos que precisam, querendo ou não, andar de mãos dadas e que às vezes as mãos se soltam e a gente não percebe, que é casar isso com a gestão, né? Então, é buscar o entendimento de eu preciso sim ter uma atuação pedagógica muito boa, eu preciso entender que meu plano de aula ele tem que corresponder às necessidades ali dos meus alunos, da comunidade que eu estou inserida, e também ter um olhar de gestão. O que na gestão eu posso fazer, a equipe envolvida pode fazer para me ajudar que esse pedagógico aconteça? Porque se o pedagógico está isolado, às vezes você precisa de uma série de coisas. Vou falar aqui, exemplo, tá, gente? Não sei se é o que vocês estão vivenciando. Mas, por exemplo, com a pandemia, né? Muitas escolas tinham carência de recursos tecnológicos, né? Então, acabou que muita coisa não conseguiu se levar. Muitas aulas pararam, muitos estados não tinham estrutura mínima de ter um contato com o aluno, porque realmente existia uma lacuna muito grande aí no aspecto da tecnologia.
E aí, esse exemplo, se eu tenho um pedagógico muito bacana, muito bom, e eu não tenho uma estrutura de tecnologia, por isso esse exemplo, para poder fazer com que o pedagógico ande, o que vai acontecer? Ele é muito bom, mas ele para. Então, por isso que o planejamento estratégico, ele tem que ter um olhar 360 graus. O pedagógico precisa estar envolvido, mas a gestão e os recursos também, porque ele sozinho pode se tornar frágil em algum momento. E nesse momento da pandemia, foi muito delicado, porque realmente a gente sabe que tem algumas redes que já têm uma estrutura robusta de tecnologia, né, de recursos para poder fazer com que esses profissionais consigam atuar, consigam trabalhar. Ao mesmo tempo, tiveram algumas redes que não. Né? E aí o importante de realmente as coisas estarem de mãos dadas, né? O pedagógico, a gestão, os recursos, para que a gente consiga pensar num resultado a longo prazo, né? Sustentável, ou seja, ele acontece hoje, quando eu pensar e quando eu vivenciar isso daqui a 3 anos, vai estar sustentável, né? Até 2024, que é a gestão de vocês, o planejamento vai ser real, vocês vão conseguir atuar. E uma frase muito importante que a secretária Amanda falou, o planejamento estratégico, ele não é um documento político, vamos dizer assim, de gestão atual das pessoas que estão aí, né, a prefeita Josi, a secretária Amanda, a equipe, vocês. Não é só nesse momento, é um planejamento que deve permear, que deve ser um trabalho continuado. E aí, nesse slide, a gente traz ferramentas que vai apoiar com que esse trabalho ele seja sustentável e que se tenha continuidade, sabe? Porque ele não vai, o planejamento ele não vai seguir apenas o que vocês entendem como a realidade. Vai seguir, mas precisa também ter um olhar maior. Então, a gente traz aí, por exemplo, desde a Constituição Federal. Então, o que está posto na Constituição Federal que vocês, enquanto educadores, não podem deixar de fora? Eles precisam fazer parte desse planejamento e dessa execução diária da profissão aí de vocês. Precisa ser visto o que a LDB traz, quais são essas diretrizes que a gente não pode se perder de vista, ou se a gente fizer uma autocrítica, em determinado momento a gente não está atuando, sabe? O PNE, né? Quais são as metas mais desafiadoras para o nosso município? Qual foi a transcrição? Qual que é o meu PME, né? Qual foi a transcrição? O que é que o município pensa para a educação? Então, todos esses documentos norteadores que a gente traz nesse slide, precisam, querendo ou não, ser uma vitrine, né? Vocês estão executando um planejamento estratégico, mas eles estão aqui na vitrine para que vocês possam consultar e possam entender se estão aderentes, para não chegar lá na frente e ter aquela sensação de tem alguma coisa aqui que está faltando, ou a gente esqueceu, entende? Então, são materiais, né? São documentos, desculpa, que precisam está na vitrine, vocês precisam estar olhando para que esse planejamento estratégico de vocês estejam aderente para atender as necessidades locais, as necessidades do município, as necessidades da comunidade, os resultados para os alunos, mas precisa também trazer aderência do que está posto no nível maior, né? Sim, perfeito, Mara. E aí, assim, para a gente pensar esse mesmo exemplo, né, aplicado no nosso dia a dia, a gente, na elaboração de uma receita específica, você precisa pensar nisso, né? Quais são todos os elementos que eu preciso para executar uma receita, né? Pensando aqui, olhando a carinha de vocês, eu estou vendo aqui a Benta Villanova. Benta, oi, você pode ativar o seu áudio, Benta, só para eu poder falar um pouquinho com você. Benta, eu vi aqui sua imagem e eu acho que você tem uma cara de ser uma excelente cozinheira. Acertei? Não muito. Não muito? Há controvérsias? Por quê? É de inspiração. Quando eu estou com vontade, eu cozinho. É aquele dia que você está com vontade, está inspirada. Benta, você tocou num ponto essencial. Se eu tiver inspirada, aí eu gosto de cozinhar, certo? E qual que é a comida que você gosta de cozinhar, assim, que faz mais sucesso aí com a sua família? Que normalmente eles sempre pedem. Galinhada. Agora falou minha língua. Agora você me matou, viu? Agora você me pegou, galinhada. E quais são os ingredientes importantes para fazer uma galinhada, Benta? Tem que ter um arroz bom, né? O franguinho bem passado, bem temperado, fritos, temperos, né?
Às vezes você Estou aguando aqui a boca já. Né? Mas você pode misturar muita coisa na galinhada. E aqui em casa Benta, eu você gosto faz... muito seco. Benta, essa sua galinhada, você faz ela no fogão a lenha, no fogão normal? Como que é? Não, no normal mesmo, no fogão a gás. No fogão a gás. Então, se não tiver gás na sua casa, você vai ter que pensar em um outro prato, né? Sim, aí se não tiver a gás, a gente tem um fogãozinho que a gente põe carvão embaixo, que a gente faz. Às vezes a gente quer comer assim, um chambari, a gente deixa nele, que cozinha mais lento, né? Fica mais gostoso. Agora, olha, eu acho que você está me escondendo o jogo, viu? Acho que você é realmente profissa. Obrigada pela contribuição, Benta. E se a gente pensar na galinhada aí da Benta, né? Que agora eu quero já ir aqui enquanto você estava falando. A gente fosse conhecer, né? Pensando no meu mundo da educação aqui, eu vou fazer meu planejamento. Eu tenho que pensar não só nos recursos que são necessários, né? Como diretor da minha escola, é importante que eu amplie a minha visão, que eu saia da visão somente, olha, eu vou focar só, como a Maraísa falou, né? O foco principal é a aprendizagem, que o aluno permaneça na escola, que ele consiga concluir a etapa com sucesso. Para isso acontecer, o que é necessário, né? Então eu preciso ter recursos lá na minha escola, eu preciso garantir que a conta de água, a conta de luz, ela esteja paga, eu preciso garantir que se faltou água, eu vou ter um plano B. Além disso, eu também preciso pensar no material didático pedagógico, ou seja, como diretores de escolas e que vocês foram eleitos, né? Se vocês tiveram esse voto de confiança, vocês são referências aí na comunidade de vocês, tenho certeza disso. É importante esse olhar ampliado, né? Então, quando eu faço um planejamento, um aspecto muito importante é eu não pensar só no aspecto principal. Eu sou não sou boa cozinheira, mas eu sou uma boa comedora, como vocês podem dar uma olhada aqui na minha bochecha, vocês já sabem que eu sou boa no movimento. Se eu for comer, por exemplo, a galinhada da Dona Benta, eu vou focar em só comer. Eu não vou na hora lembrar em todos esses aspectos que ela pensou. Olha, eu vou fazer no fogão a gás, ele precisa ser um bom arroz, ela disse, não dá para ser qualquer arroz, eu realmente quero fazer com arroz diferenciado. Então, tudo isso faz muita diferença. Então, como diretores de escola, é muito importante que vocês olhem as diversas dimensões da educação, desde a dimensão pedagógica, a dimensão da formação dos professores, a dimensão específica dos recursos que vocês precisam que estejam funcionando, de infraestrutura e por aí vai, tá bom? E nesse sentido, é muito importante um esforço conjunto, né? Que é o próximo slide aí que a Maraísa compartilhou. Por quê? Se eu estou lá na minha escola, né? Que eu tenho a Escola Municipal Gilberto Rezende, Rocha Filho, certo? Se eu estou lá na minha escola, Gilberto Rezende, e em nenhum momento eu estou pensando que talvez a escola de José Pereira da Cruz esteja, como a Maraísa comentou, né, precisando de tem uma boa prática que ela pode compartilhar comigo, que eu posso compartilhar com ela, ou que o meu resultado vai ser somado ao dela para trazer o resultado de Gurupi, eu vou ficar numa ação muito isolada, né? Então pode ser que eu faça a minha galinhada, mas faça só para mim e que eu não envolva as outras pessoas da família para poder desfrutar desse momento especial, né? Então, como referência de município, é importante que o resultado de cada um possa se juntar para compreender esse resultado maior. E vale ressaltar aqui que é super importante o que vocês fazem, né? Ter esse olhar muito focado ali na comunidade que vocês estão inseridos, né? Buscando os resultados que vocês almejam ali no individual. É importante, é muito importante. A gente não está dizendo nada contrário disso, não. É só um outro olhar no sentido de é muito importante eu olhar para o meu mundo aqui que eu estou inserido, porque querendo ou não, eu preciso atender as demandas locais ali. Então, sim, é muito importante, mas eu preciso expandir. Além né, de já olhar, eu preciso olhar o todo. Eu preciso saber o que é a gota de água que eu preciso ser para o todo, sabe? Pensando a nível de município. Porque se 1, 2, 3, 5, 10 escolas estiverem obtendo um excelente resultado e as demais não, será que o resultado vai ser o mesmo? Será que vocês, a nível de município, quando a gente traz o coletivo, vocês vão conseguir o resultado que vocês esperam? Talvez não. Então, por isso a importância de trabalhar no individual, mas também trazer resultado e olhar para esse conjunto. Perfeito. Pode até seguir para o próximo slide, Maria, se quiser compartilhar dos benefícios, né?
Sim, e quando a gente já vem falando aí para vocês, né? Tanto pensando no aspecto pessoal, mas também trazendo para essa atuação dentro da educação, que são as grandes conquistas quando você tem um planejamento em ação, né? Quando você está executando, fortalece a comunicação, porque na medida que eu conseguir, eu alinho o entendimento, eu alinho aonde a gente quer chegar, né? Todas as pessoas têm esse conhecimento, têm clareza, têm transparência. A gente está falando de um ponto de partida único, né? Então, a minha comunicação ela é mais assertiva. Eu tenho instrumentos que permitem que eu consulte, que eu saiba se houver dúvida. Eu estou compartilhando, então essa comunicação ela vai ter maior efetividade. E está aí um dos pontos mais delicados, não só na educação, gente, dentro de casa, em qualquer lugar, é a comunicação. Quando existe uma falha, quando existe um ruído, tanta coisa ruim pode acontecer, né? Quem nunca viu aquela brincadeira telefone sem fio? É que a gente começa uma frase aleatória, né? E aí essa frase vai se repetindo. Quando chega lá no final, às vezes a mensagem, ela não só perdeu o teor, como mudou completamente, né? O que se estava tentando se falar no início. Então, a comunicação é um dos elementos mais importantes para se trabalhar, para se obter resultado, e é um dos grandes benefícios aí do planejamento. Uma outra questão é a tomada de decisão. Ela se torna melhor, porque você tem elementos que te dê base, né, para chegar a uma conclusão. Quando você tem um planejamento estratégico e você estabelece, né, onde você quer chegar, metas, indicadores, você está monitorando, você está avaliando, se chega uma necessidade de se tomar qualquer decisão, você tem um histórico. Você simplesmente vai ali, consulta, tem rastreabilidade, você sabe aonde você está. Então, se precisar fazer algum desvio, se você precisar mudar, né, a decisão naquele momento, você tem elementos para isso. Não está no escuro, né? Você não está cego. Você tem como fazer e de uma forma bastante assertiva. Uniformidade de atuação, é o que a gente está falando. É importante, que eu falei no slide anterior, é super importante quando a gente pensa ali, né, na comunidade que a gente está inserido, para que a gente atenda, né, as demandas locais, ok? Mas quando a gente tem um planejamento estratégico, quando a gente está trabalhando isso de forma integrada, todos têm uniformidade de atuação, todos sabem aonde o município quer chegar. Então, eu paro de pensar só em mim para pensar no todo. Então, isso é muito, muito importante. Respostas mais rápidas para os desafios. Por quê? Vocês estão planejados, vocês estão alinhados, vocês sabem que o município almeja chegar em termos de educação. Então, se vocês perceberem um desafio, né, que acabou de se instalar aqui, mas vocês sabem onde vocês querem chegar, vocês vão tomar medidas para desviar esse caminho de forma mais rápida, porque vocês não estão avaliando ainda. Mas esse problema vai acontecer? Não vai? Mas aonde mesmo que a gente quer ir, né? Será que vai impactar? Não, vocês têm clareza de onde vocês querem chegar. Então, se esse desafio apontar qualquer ameaça, né, vocês já vão tomar essas atitudes mais rápidas, né? Definição de prioridades. No planejamento estratégico, vocês vão perceber aí que tem muitas ações que precisam ser tomadas, muitas ações que precisam entrar em execução mesmo para vocês obterem resultado. Só que, às vezes, eu não sei se vai ser o caso de vocês, que vocês estão no início, né? Lá na frente, se a gente conversar, a gente vai ter oportunidade de saber. Pode ser que vocês cheguem num cenário que são ações que podem ser feitas todas ao mesmo tempo, ou seja, vocês têm pessoas, né? Vocês têm recursos para já executar tudo de uma única vez e monitorar e obter no resultado e fazer os desvios que forem necessários. Pode ser também que vocês se deparem com uma realidade muito mais abrangente, muito maior do que vocês imaginavam. E aí está aí essa definição de prioridades. Às vezes vocês não vão conseguir fazer tudo de uma única vez, sabe? Atacar de uma única vez. E aí vem a necessidade de se definir o que é mais prioritário para o município agora, né? O que a gente pode... É importante, mas ainda tem um tempo para a gente planejar melhor, ainda tem um tempo que a gente pode aguardar, vamos dizer assim, em detrimento a outros que a gente já não consegue mais, por exemplo,
deixar para amanhã, sabe? Então, essa definição de prioridades vem a partir de um conhecimento, de um diagnóstico que foi realizado pelo todo. Não é uma definição de prioridade, eu acho que a gente deveria fazer A, B, C, D primeiro, depois a gente faz... Não, é uma definição de prioridades a partir do conhecimento, né? De tudo que vocês reuniram, de tudo que vocês diagnosticaram, para daí sim priorizar. Um outro benefício facilita a aplicação dos recursos. Está muito linkado com a definição de prioridade. Às vezes eu tenho uma chuva de coisas para fazer, mas nem sempre os meus recursos serão suficientes para atacar todas essas necessidades. E aí entra a prioridade também da aplicação. Quando eu for priorizar, inclusive, pode ser um elemento. Quanto de recurso eu preciso? Sabe? Então, será que a gente pode priorizar as ações que não necessitem de recurso no primeiro momento, já que a gente não tem recurso disponível? Só um exemplo, sabe? Então, facilita demais, porque a gente já vai priorizar tendo essa visão do todo, desse diagnóstico que vocês vão fazer juntos, né? Clareza nas entregas, que é o que a gente vem falando, onde vocês querem chegar. Eu não vou entregar por entregar, né? Eu vou entregar aquilo que precisa ser entregue, aquilo que nós, enquanto rede, construímos como o caminho ideal para a educação do nosso município. Então, isso traz muito mais segurança do que vocês estão fazendo e de onde vocês realmente almejam chegar. E capacidade de reorganização, que é ter esse espírito de nós planejamos, vamos pensar nesse cenário aí da pandemia, a gente não sabe como que vai ser, a gente está agora no mês de março, vocês estão iniciando esse movimento de planejamento de forma coesa, todo mundo sensibilizado, todo mundo entendendo a importância do planejamento em prol da educação local, enquanto escola, enquanto município, mas vocês sabem o que é que vai ser daqui a 4 meses, 6 meses? A gente não sabe, a realidade é essa. É dolorido pensar que a gente não tem ainda claro como que vai estar o nosso país daqui a 4 meses. Nós não sabemos. E o planejamento estratégico, ele é uma super oportunidade nesse momento para vocês, justamente porque se vocês estão se alinhando agora, se vocês estão se organizando nesse planejamento, se vocês estão alinhados, qualquer mudança que acontecer daqui para frente, essa adaptação, essa reorganização, ela vai ser muito mais rápida, porque ela não vai partir do nada, ela vai partir de algo que já foi construído e foi construindo envolvendo o todo, toda a rede de vocês, né? Então, tem outros benefícios, claro, mas a gente traz esses principais porque, querendo ou não, é o que impacta diretamente aí na atuação e nos resultados que vocês trabalham. Sim, perfeito. Pode passar para o próximo, Maria. Então, né, na essência, o que é esse danado desse planejamento estratégico, então, né? Então, acho que, em primeiro lugar mesmo, é parabenizar mesmo a Secretaria de Gurupi por realmente puxar esse movimento. Isso faz muita diferença, gente. E nesse momento, porque talvez algumas pessoas estejam ainda na defensiva, sabe? Vamos esperar passar, não vamos mexer agora. Então, é uma decisão muito encorajada, mas muito assertiva do município de vocês, que ok, a gente está num cenário incerto, mas não é porque é incerto que a gente vai continuar perdido e sem saber para onde a gente vai chegar, que é justamente para dar condições de vocês terem decisões mais assertivas e ter esse poder de reorganização muito mais rápido. Então, é um momento delicado, mas é um momento de super oportunidade para vocês estarem cada vez mais fortalecidos para tudo que vier daqui para frente, sabe? Se antecipando, porque a gente não sabe. Então, esse planejamento, eu falo que é uma antecipação de tudo que pode vir. Sejam coisas boas, excelentes, vocês vão estar preparados, sejam questões mais desafiadoras ainda, vocês também estarão fortes, suficientes para poder enfrentar.
Passar por elas, né? Perfeita essa colocação, Marinha, porque isso é um fator diferenciado, então tá no time mesmo, né? Então, o planejamento estratégico em si, né, esse tão falado planejamento estratégico, tem alguns elementos que compõem o planejamento estratégico, né? Então, o que é esse planejamento estratégico? Eu tenho um elemento que é a missão, né? A missão, gente, é a razão de existir, né? Por que que eu existo? Aí vocês podem perguntar, mas eu posso fazer, Adice, um planejamento estratégico para mim, para minha vida? Deve, né? Seria maravilhoso se cada um pudesse fazer o seu próprio planejamento estratégico. Então, qual que é a minha missão? Qual que é a razão de existir? Qual que é a razão de existir da minha escola? Olha, a razão de existir da minha escola é garantir que todos os alunos dos anos finais do ensino fundamental 2, ou dos anos finais, né, do fundamental 2, eles possam concluir com a aprendizagem adequada, e eu quero um diferencial para a minha escola. Eu quero que esses alunos, eles concluam, mas concluam felizes. Por exemplo, pode ser um valor que vocês uma missão que vocês determinem para a escola de vocês, né? Então, qual que é a missão do município de Gurupi, né? Pensando nesse conjunto de vocês. A visão, que é um outro elemento, que é a visão é como eu quero ser reconhecido. Suponhamos que eu esteja lá contando para a Maraísa, falando sobre a Maísa, né? Maísa que está aqui com a gente nessa chamada, eu estou falando com a Maraísa. Maraísa, a Maísa, ela é uma profissional excelente, ela sempre está à frente do tempo, ela é a melhor, a que consegue entregar todas as demandas que a secretária solicita, a da escola dela sempre está em primeiro lugar. Ou seja, a visão é como eu quero ser reconhecido, né? Eu quero ser reconhecida como a melhor profissional do Brasil. Eu quero ser reconhecida como a melhor escola do Brasil. Eu quero ser reconhecida como a melhor rede de educação do país, né? Não importa o desafio que eu quero ver agora. Então, a visão ela é muito no futuro e é como você deseja ser reconhecido. Os valores, que é o próximo item do planejamento, gente, valor é DNA, né? É o que corre aqui no meu sangue, é o que embasa a minha conduta, o que é essencial na minha vida que eu não posso abandonar em situação nenhuma. E aí, queria aproveitar essa questão dos valores, queria contar com a participação do José Filho. Oi, José Filho. Eu vi que tem uma imagem aqui do seu computador. Você estava ativa e desapareceu ativo aqui para a gente. Oi, José Filho. Ele sumiu, apareceu e sumiu. Então, eu queria pedir o apoio do Silvio. O Silvio está aí? Silvio Andrade? O José voltou. José Filho, pode ativar o seu microfone para a gente? Obrigada, José. José, diga para a gente assim, o que é um valor essencial na sua vida? É família? É amizade? É honestidade? O Silvio está aqui também, viu? Oi? Eu tinha chamado o Silvio está aqui também. Tá bom, Silvio. Jazinho, eu passo então para você. Eu vou falar aqui com o José e na sequência eu falo com você, tá bom, Silvio? Então, José, o que é essencial na sua vida que você reconhece que é um valor? Você falou, olha, Adice, isso aqui embasa a minha conduta. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela ou sinceridade, ou pela honestidade, ou pela rapidez. O que é um valor na sua vida? Acredito eu que a vida está sendo completa, né? Para você se sentir realizado, eu acho que tem que haver um pacote completo, né? Família, universidade. Tirar a máscara, Oi, José, tá difícil para a gente escutar o seu áudio. Eu acho que é por conta da máscara. Acho que vai ficando pertinho. Agora está melhor um pouquinho. Acredito eu que para a vida ser completa, né? Para a pessoa ser tudo completo, ela tem que haver um completo, né? Não está dando para entender. Universidade, profissão, assim, de tudo um pouquinho, e para toda a pessoa que embasa a atuação, né? Pessoal, o áudio dele ficou ruim, mas dentre os valores que o José Filho falou para a gente, ele falou da questão da honestidade, isso é um valor, uma referência. Obrigada, José, pela sua participação, queria pedir o apoio do Silvio agora. Silvio?
Oi, Silvio. Oi. Fala pra gente o que é um valor que embasa a sua vida? Alguma coisa que seja uma referência para você, que você fala assim, olha, disso eu sou um cara muito família, ou eu acho que a amizade para mim tem muito valor, ou honestidade, ou trabalho para mim tem um significado muito grande. Qual que é uma palavra que representa um valor na sua vida? Disse, para mim, família com certeza é a base de tudo, né? Mas eu creio que, como ele falou, a honestidade é essencial, né? Para ter credibilidade e estar realizando sempre um bom trabalho, ter apoio de pessoas que possam estar acrescentando na gente. Obrigada, Silvia. Então, a família, a questão da honestidade também é muito forte, né? Então, pessoal, o valor, o que ele é? Ele corre no meu sangue. Eu nem preciso falar, mas eu sei que nas minhas ações, esse valor ele vai estar bem embasado. Então, esse sentido da família, para mim, eu sempre vou considerar na hora de realizar uma ação. Eu nem preciso dizer que eu tenho esse valor, que a família é muito importante para mim, mas pelas minhas ações, eu demonstro que ela é importante. Um outro item importante do planejamento estratégico são os objetivos estratégicos, ou seja, o que eu quero atingir, qual que é o meu foco, né? E um outro item são as iniciativas estratégicas. O que são as iniciativas estratégicas? Se você tem o objetivo estratégico, a iniciativa é como que eu vou chegar lá. O próprio nome ele já diz, iniciativa. Eu tomo a ação, como que eu vou chegar lá no meu objetivo estratégico? E para tudo isso acontecer, você precisa mensurar, né? Saber ali, eu estou chegando, não estou conseguindo, não estou conseguindo, estou chegando perto, não, está longe. E isso, esse chegar perto, chegar longe, como que eu estou, é a situação dos meus indicadores. Então, o planejamento estratégico, ele traz os principais elementos, né? E que é muito importante, pessoal, só lembrar que a gente eu não sei se vocês já foram numa clínica médica, acho que geralmente clínica médica tem muito, não me recordo um outro lugar, assim, ao público, que a gente veja as plaquinhas, né, missão, visão, valores, mas, enfim, tem alguns lugares, né, de serviço, que presta serviço, que a gente, quando vai, tem plaquinha escrito. Alguém de vocês, eu não estou enxergando, mas eu vou perguntar assim mesmo. Vocês já viram em algum lugar? Possivelmente alguém já viu, né? Essas plaquinhas aí. O pessoal está dizendo já. Mora uma grande diferença entre você ter um planejamento que está na parede, porque a gente... Supermercado, legal. E essa diferença de estar simplesmente na parede, sabe? Que é para mostrar para as pessoas que, querendo ou não, tem algo ali sendo olhado, né? Existe uma gestão. E realmente esse planejamento estratégico que corre nas veias de vocês, né? Que querendo ou não, acaba entrando mesmo no DNA. Que é o que eu acho que... eu acho não, tenho certeza, a partir da fala da secretária Amanda, quando ela traz muito essa ideia de vocês construírem juntos, né? Para quê? Para que essa missão ela não seja a missão de um ou de dois, ou que faça sentido apenas da secretaria. Essa missão ela precisa fazer sentido para todos os envolvidos na rede. Quando a gente fala em valores, tem que ser valores que façam sentido e estejam na vida de todas as pessoas envolvidas. Entende aí a diferença de simplesmente a gente encontrar um texto bonito para poder a gente até publicar no site da prefeitura, que é uma aba da Secretaria de Educação, isso. E a gente querendo ou não, criar um texto elaborado, bonito, para as pessoas verem que existe, né, essa tratativa do planejamento aí local, mas pensem isso como filosofia de vida, sabe? Tudo isso que vocês vão construir precisam ser a realidade da vida de vocês na atuação com educação. Isso vai fazer total diferença e eu acho super importante quando traz esses aspectos do planejamento estratégico falar sobre isso. Não pode fazer, visão não pode fazer sentido para 50%. Tem que fazer sentido para todo mundo. É como vocês querem ser reconhecidos, é como vocês querem existir daqui para frente, é como vocês querem
querem iniciar o trabalho, né, que são as iniciativas, enfim. E isso só vai ser possível porque vocês têm uma gestão que está favorecendo essa construção conjunta. Então, para a gente que trabalha com planejamento estratégico, se deparar com esse cenário de vocês, sabe, tendo uma gestão que está favorecendo essa construção conjunta, é de uma alegria, gente, que vocês não têm noção. Realmente faz a diferença, né, Marinha? Realmente faz a diferença. E aí, todo esse aspecto também tem a ver com a essência do planejamento, que está no próximo slide, que é o seguinte, né? Aristóteles, ele falava que você não pode desatar o nó se você não sabe como ele foi feito, né? Então, tudo isso casa com o que a gente vem falando desde então. Qual que é a minha situação, né? Qual que é a minha realidade? Pode passar para o slide seguinte, que é qual que é em que mundo que eu vivo, né? Qual que é a realidade aqui do meu município, né? Qual que é a realidade da minha escola? Qual que é o IDEB da minha escola? A minha escola tem IDEB, não tem IDEB, né? Qual que é a realidade do município de Gurupi em relação ao Plano Nacional de Educação, né? Então, é muito interessante quando a gente pega o Plano Nacional de Educação e vai dar uma olhadinha, né, nas referências. O Plano Nacional de Educação, então, ele contém 20 metas que ele fala, olha, esses são os nossos objetivos até 2024. E aí a gente observa que, dependendo do tipo de objetivo ou da meta ou da estratégia específica lá, Gurupi ele vai estar em uma situação diferente, ou melhor, ou pior, né? Então, assim, ou que precisa avançar, né, um pouco mais. Então, por exemplo, se a gente pegar como referência, né, a meta que fala sobre o ensino fundamental, no item específico que fala a referência de vocês, né, que é o percentual de alunos com 16 anos que finalizaram o ensino fundamental, quando vocês pegam o resultado hoje de Gurupi, qual que é o resultado de Gurupi? 61,4%. Certo? E aí você fala, olha, de 61, eu acho que é bom, né? Mas qual que é a meta? A meta é atingir 95, né? Então, como eu consegui galgar esse avanço ao longo do tempo para chegar nesse ponto, né? Ao mesmo tempo, tem o indicador que fala para a escola para alunos de 6 a 14 anos, Gurupi, o resultado de Gurupi é de 96,1%, que é o acesso, né? E você fala, poxa, é um acesso de referência. Tem muitos municípios no país que não tem esse resultado, né, que vocês têm. Então, percebe, né, quando a gente para olhar, um ponto muito importante do planejamento, esse parar para se olhar, né? Qual que é a minha situação? Não é à toa, né? Que a gente foi perguntando lá, né? Quando eu vou fazer uma viagem, o que eu preciso fazer? Isso é planejamento, né? Qual que é a situação do meu município? Para eu planejar, eu preciso saber como eu estou. Porque, do contrário, se eu não sei como eu estou, eu vou colocar lá... Oi? Oi, Marinha, pode falar. Pelo menos aqui para mim ficou cortando um pouquinho. Para mim ficou cortando um pouquinho, só consulta o pessoal se está te escutando bem. Cortou para vocês, vocês estão escutando? Não, estamos te escutando aqui. Mara, eu acho que talvez a internet está dando uma oscilação, porque na hora que você estava falando também deu uns cortezinhos rápidos. Então pode ser oscilação. Melhorou? Não, você está ótimo. Pode ser. Ótimo. Joinha. Maria, o que eu falei aqui nesse período que você não escutou é que você ia depositar o seu salário desse mês na minha conta. E todo mundo topou. Tá bom, todo mundo deu ok, né? Entendi. Como você não se manifestou, eu tive que fazer o acordo com o pessoal aqui, todo mundo que está na live topou. Mas, voltando, né, pessoal, o que a gente estava falando, então? Sobre a situação, é importante saber como eu estou, né? Então, por exemplo, como eu estou? Eu quero fazer uma dieta, mas qual que é a minha situação atual? Qual que é o meu peso? Qual que é a minha disponibilidade para fazer exercício? Eu tenho recursos para fazer uma boa dieta, uma dieta que tenha um apoio de um profissional? Tudo isso é importante você saber, porque quando você está ali planejando, você vai identificar a sua situação. Então, por exemplo, né, se eu pego como referência qual é a minha escola,
Qual é o resultado de IDEB da minha escola, né? O resultado de IDEB da minha escola é 4.1. 4.1, isso é bom ou é ruim? Qual que é a meta do país? Como que eu estou em relação ao país, né? E a partir disso, gente, dessas reflexões é que a gente vai avançar. Porque se a gente não para, não, porque tem coisas que a gente quer escondendo embaixo do tapete, né? Não quero olhar para isso não. Eu sei que não tá bom, mas não quero dar atenção. Só que se você não para e não olha, não encara frente a frente, você não consegue fazer um planejamento estratégico baseado na realidade e com avanços reais, né? Então, pode ser que no primeiro momento eu aumentar apenas 2 pontos percentuais na minha meta seja uma festa, né? Então, como que eu sei se esses 2 pontos percentuais é muito ou é pouco? Eu tenho que analisar minha realidade. Se eu não conseguir avançar durante os últimos 10 anos, eu não conseguir aumentar nenhum ponto, eu só estou regredindo, se eu subir 2 pontos, isso é motivo de festa, eu tenho que reunir, tenho que comemorar. Mas se eu não souber essa minha realidade, de nada vai adiantar, né? Então, esse é um aspecto muito importante. Aninha, quer passar para o próximo? Então, 3 momentos, né, bem destacados de um planejamento estratégico. Eu acho que a Maraísa, Marinha, se você puder passar para o próximo slide, que tem o amarelinho, cinza. Eu acho que o tela está travado, mas eu vou continuar falando aqui, viu? Aí já entra na prática como vencer os desafios, né? E identificar aí as dificuldades que vão aparecer, no caso da internet. Então, Marinha, se puder passar para o slide que fala, né? Então, quando eu vou fazer um planejamento, qual que são os 3 pontos também importantes para eu identificar? Onde nós estamos, né? Ou seja, qual que é a minha realidade? Eu quero emagrecer. Qual que é a minha realidade hoje? Quanto que eu estou pesando? Quais são as minhas medidas, né? Para onde nós queremos ir, né? Então, um segundo momento, para onde eu quero chegar? Quanto que eu quero emagrecer? Eu não quero emagrecer, eu quero só ficar mais saudável. Então, minha meta vai estar conectada com as minhas taxas, né? Meus resultados dos meus exames. E como eu vou chegar lá, né? Ou seja, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer caminhada 3 vezes na semana, eu vou precisar comer melhor, eu vou diminuir a quantidade de refrigerante, vou diminuir a quantidade de doce, vou ter... Enfim, esses 3 momentos, eles são muito importantes. E, por fim, a gente gostaria de fechar com vocês com um conceito que eu vou passar para a Marina. Rapidinho, deixa eu só... Eu acho que a gente não está vendo a hora, mas só para trazer uma fala do Jonathan, que vai ficar bem legal, porque vocês vão construir isso hoje, né? Nesse primeiro passo, por exemplo, onde estamos, é muito bacana essa metodologia que o Jonathan, né, está conduzindo aí com vocês, que é o quê? Vocês vão para as escolas de vocês, né, para a comunidade de vocês, e vão fazer esse levantamento, para a partir da individualidade vocês conseguirem chegar de fato para o cenário atual, pensando no todo. Então, isso é muito bacana, só porque vocês vão fazer, né? E aí é um cenário atual que inicialmente é olhado no individual para depois trazer essa visão do coletivo. E aí, Lindeza, nesse movimento, né, nesse direcionamento, né, é muito importante que a gente aborde sobre a ferramenta que é a matriz SWOT, né? Então, para a gente poder fazer uma análise de como que está a minha situação, ou seja, meu pontapé inicial, saber como que eu estou, né? Olhar aqui e saber como que está a minha realidade. Então, eu vou passar para a Marinha para ela poder fazer uma abrangência sobre o que é essa ferramenta, né? Como ela pode ser utilizada para que vocês possam encaminhar aí as atividades de vocês hoje, tá bom? Bacana. Gente, para ficar muito simples, porque às vezes a gente vê, né, matriz SWOT, né, e tem essa tradução em inglês, mas para a gente ser o mais objetivo possível. A matriz SWOT nada mais é do que você avaliar seu ambiente interno, ou seja, a sua escola, tudo que acontece dentro da escola, que você tem uma gestão sobre ela, né, o chamado fatores internos, e tudo que são os fatores externos, ou seja, que você não tem uma atuação direta, né, a comunidade, o município, enfim, tudo que não é a sua escola, né, que você não tem uma gestão direta. E além de você olhar o que está interno e o que está externo, a gente tem a capacidade de analisar, de trazer, né, de pontuar tudo aquilo que é positivo. Então a gente faz uma autoanálise mesmo e elenca tudo aquilo que é positivo, tanto no meu cenário interno, então dentro da minha escola,
que é positivo, o que a gente já faz, que é muito bacana, que as pessoas, querendo ou não, já reconhecem, a gente vai elencar. E é nesse momento, a gente não tem que ter cuidado, sabe, de, será que vai soar estranho, será que todo... Não, é o momento será que eu estou sendo metido, né, Maria? Será que eu estou sendo metido de dizer que eu sou bom desse jeito? Exato, que eu sou bom desse tanto. Não, gente, é muito importante que vocês tragam com maior transparência e realmente se coloquem lá em cima, no topo. Elencar tudo que vocês fazem internamente, que é muito positivo. Assim como vocês também vão buscar fatores positivos que são chamados, né, de oportunidades quando a gente olha para o externo, quando a gente olha fora da escola, vamos pensar assim, né, fora da secretaria, fora do local que a gente tem uma gestão imediata, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma força, né, que é força, a gente sempre está falando no fator interno, ou seja, está dentro da escola. Uma força é que nós temos excelentes recursos tecnológicos em todas as salas de aula. Isso é um fator positivo, é uma força no meu ambiente interno, ou seja, está dentro da minha gestão. Agora é tudo aquilo, né, Maria? Então, que tem é tudo que tem de qualidade, de diferenciado, que vai me diferenciar, que me traz um bom ambiente, né, Maria? Eu estou entendendo que quando eu for fazer lá as minhas forças, se eu tenho bons recursos tecnológicos na escola, ele entraria em as minhas forças, certo? Isso, as forças. Por quê? Porque é um fator positivo, né? Você ter recursos tecnológicos é positivo, não é? Então, 100% positivo. Você ter recursos tecnológicos é interno, está dentro da escola, está sob sua gestão? Sim. Então, a gente se enquadra em força. Mara, uma coisa que é muito... Todo mundo sabe o quanto que o Tocantins é quente, né? Então, por exemplo, uma das nossas coisas que todas as escolas querem ter... E que no Tocantins, principalmente aqui no município de Gurupi, a gente tem efetivamente, na rede estadual algumas ainda não, mas todas as salas têm um ar-condicionado. Essa é uma coisa muito forte. E até na nossa própria casa mesmo, nas questões internas da nossa casa, tem um ar-condicionado no quarto. É uma fortaleza, é uma coisa que é muito boa nossa ali mesmo, de poder contar com aquilo ali. Ô, Jonathan, isso aí é diferenciado. Em Brasília mesmo, não são todas as escolas, a maior parte das escolas não tem, inclusive, não tem ar-condicionado. A minha casa em Brasília não tem ar-condicionado, não, por exemplo. Poxa, isso é uma super Nunca teve, na verdade. Então, nesse quadrinho verde do Forças, então, na hora de fazer, você vai fazer a listinha, né? Minhas forças. Quais são as forças da escola? Tudo que eu tenho que é um diferenciado, né? Eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha comunidade escolar, é uma força minha, não precisa ser só em relação a recursos. Uma coisa que eu acho que é uma força muito grande é que meus professores são muito engajados, maravilhoso. Uma força é porque eu tenho projetos inovadores na área de aprendizagem, nenhuma escola tem, eu tenho isso. Então, esse quadrinho verde, que são as minhas forças, é tudo que a minha escola tem de diferenciado que é bom, né? É reconhecer o que é bom, né? É aquele momento, gente, que não precisa ter medo de se gabar. Não sei se vocês usam esse termo aí, né? Se gabar, na Bahia fala, né? Tá se gabando. As forças é a hora que a gente se gaba mesmo, é falar tudo, absolutamente tudo de bom que vocês têm. Desde ligado à formação, gestão, como a estrutura física também. Então, em força entra tudo. Entra, por exemplo, formação do corpo docente, né, que é uma super força, que é super compatível e tudo mais, como minha escola tem uma praça que possibilita uma relação social muito boa para os meus alunos. Então, em todas as dimensões, é a hora de se gabar mesmo. Não, vocês podem se gabar com toda a força mesmo, né? O nome disso é se gabar com toda a força. Oi? Perfeito. É se reconhecer, né? Se dar o crédito. Exato. E a gente está fazendo a entrega agora, que a gráfica atrasou um pouquinho, mas as escolas já estão recebendo. A gente fez um cartaz com essa estrutura da análise SWOT para que eles possam ir fazendo. Se tiver alguma escola aí que já recebeu, acho que a Almeida Vera já recebeu, também para eles mostrarem para vocês como que legal. Que eles vão trabalhar tanto no impresso, né, que vão poder escrever manualmente, também quanto no digital que eles receberam. Quem está aí do Almeida Vera, recebeu já aí para mostrar para as meninas? Mostra aí para gente, meninas.
Ah, eu não vou ver. Legal esse movimento. Eu quero ver, depois manda pra gente. Quem recebeu, só abrir o Ulisses Guimarães, abre a sua câmera e mostra o que vocês receberam. Ah, legal! A já está mostrando ali, ó. Perfeito. Ó, maravilha. Então, tem um campo de forças aí. Perfeito. Gente, eu adorei essa ideia de vocês de imprimir para que eles possam colocar lá na escola. Perfeito. Só para eles já irem relacionando essa fala de vocês com o que eles já receberam lá e fazer essa ligação, que é a mesma coisa, pessoal, que vocês receberam, é o que elas estão falando. Só porque aqui está em inglês, lá já está traduzido o termo, né? Então, esse quadrinho aí, no caso, eu estou vendo, acho que é azul, né? É azul. É o quadrinho azul de força, certo? De vocês. Então, onde tem esse força, a gente vai colocar tudo isso que a Maraísa está falando. Tudo que é bom, né? Pode seguir. Lembra do se gabem mesmo, gente, sem dó, em todos os aspectos aí da escola. Oportunidades, né, são os fatores positivos, ou seja, aquilo que a gente pode já ser muito bom, né? Inclusive, oportunidade ela já pode, é como se fosse assim, uma força ainda melhorada. Eu posso melhorar, eu tenho oportunidade de se tornar muito melhor ainda. Está relacionado ao fator externo, né? Então, não está diretamente sobre a sua gestão. Então, nos fatores positivos aqui, como oportunidades, vou dar um exemplo com relação à educação, aumentar a taxa de aprovação. Pode ser que sua taxa de aprovação ela já seja boa, mas você ainda tem a oportunidade de melhorar. E por que é um fator externo? Porque você não depende única e exclusivamente de você enquanto escola. Você precisa que a comunidade escolar, que os alunos estejam engajados, estejam participando de todas as atividades que vocês realizam para que o resultado seja o aumento dessa taxa. Entende? Por isso que é uma oportunidade e não uma força. Porque você precisa de fatores externos atuando para se conseguir chegar nesse resultado. Então, isso é oportunidade. É tudo aquilo que vocês olham e pensam assim, o que é que a gente pode melhorar? Onde que mora a oportunidade para a gente se tornar ainda melhor? E que ainda não aconteceu, né, Marinha? É algo que ainda não aconteceu. Eu, por exemplo, eu ouvi falar que a secretária Amanda estava falando que ela ia fazer uma ação voltada para a conectividade. É uma oportunidade. Eu ouvi falar que ela está pensando em uma ação assim. Ainda não aconteceu, mas é uma oportunidade. É algo bom que pode vir me ajudar aqui. Então, eu vou colocar isso. Eu vi comentar que tem aqui, eles estão querendo fazer um trabalho voluntário para doar alimentos para os pais dos alunos que são mais vulneráveis. É uma oportunidade, ainda não aconteceu, mas eu já ouvi que vai acontecer, eu vejo que isso seja uma oportunidade, né? Isso. Então, nós falamos dos pontos positivos, internos e externos. Agora, os pontos negativos, ou seja, aquilo que não sou bom tanto assim, que ainda existe lacuna, tá? Quando a gente fala sobre fraqueza, eu estou falando de um ponto negativo, que é um fator interno, ou seja, que está dentro da escola, que está relacionado com a gestão direta, ou seja, que vocês podem intervir diretamente sem nenhuma outra questão. Um exemplo de fraqueza, por exemplo, na educação, relacionamento com os pais, pode ser a ausência de relacionamento com os pais, pode ser uma fraqueza que vocês identifiquem, né? Por exemplo, não está se exercendo essa atuação junto aos pais, os professores também não têm um reporte, coordenadores com os pais, não está trazendo a família para ter uma participação maior na vida escolar do aluno, que querendo ou não a gente sabe que impacta nos resultados. Então pode ser uma fraqueza, né? Essa questão do relacionamento aí. A própria questão também da evasão, né? Então, a minha escola, nesse período da pandemia, eu observei que ela está com uma taxa enorme de evasão, é uma fraqueza nesse momento. Gente, entendam fraqueza, não utilizando o sentido negativo dessa palavra, né? Como uma oportunidade de melhorar mesmo. O que eu preciso melhorar na minha escola? Eu vou deletar aqui, eu vou colocar aqui como uma fraqueza. Olha, eu preciso melhorar uma fraqueza nossa aqui na escola, que a gente tem os equipamentos, mas eles não estão funcionando adequadamente, ou a gente
demora demais para ter uma resposta, para dar uma resposta aos pais quando eles solicitam alguma declaração. Quando a gente pensa nesses fatores de fraquezas, vocês podem abstrair. Não pensem só no pedagógico, não pensem só no recurso de infraestrutura, pensem como um todo, de relacionamento, de infra, de formação. Olha, uma fraqueza nossa é que a gente não consegue fazer formação para os professores, e eu sinto que eles precisam, uma formação continuada. É uma fraqueza, ok? A parte física também, por exemplo, as instalações da cozinha não favorecem que as merendas sejam tão boas quanto poderia ser, né? Por exemplo, só tem 2 panelas, enfim, a estrutura fica aquém do que poderia para vocês ofertarem uma melhor merenda. É uma fraqueza e é estrutural, né? Vamos pensar assim, estrutura, né? Que precisa melhorar. Então, é um fator negativo, mas que a gente fala, né? Não entenda essa uma fraqueza. Então, assim, é um fator hoje que existe uma lacuna, né? Tem uma fragilidade aí, mas que vocês conseguem sim melhorar facilmente. E um outro ponto negativo, que é um fator externo, né? Ou seja, que não tem uma atuação direta, que depende só de vocês. Um exemplo da educação é queda na taxa de matrícula. É um exemplo muito do momento atual, né? Por pandemia, os pais estão receosos, por exemplo, de retomarem, de mandarem seus filhos de volta às escolas. E aí essa taxa, né, de matrícula caiu muito. É uma ameaça. Por que é uma ameaça? Porque qual que é a razão das escolas existirem, né? O quantitativo de escola, do corpo docente, de carga horária, os alunos estarem matriculados, não é isso? Então, na medida que essa taxa de matrícula cai, e dependendo dessa queda, necessite de várias ações, né, para poder contornar. Então, no primeiro momento, pode sim ser uma ameaça, mas aí tem várias ações para vocês tornarem isso uma oportunidade, né? Então, quando, por exemplo, se essa taxa caiu, vocês fazerem uma atuação junto às comunidades, de sensibilização dos pais, de mostrarem, por exemplo, todas as ações preventivas que vocês estão utilizando, entende? Que é uma ameaça, mas que sempre vão existir ações para vocês contornarem. Perfeito. E a ameaça está muito conectado com fatores externos que eu não tenho domínio nenhum, né? Então, essa ameaça pode acontecer, pode vir uma terceira onda aí da pandemia, né? Pode ser que a gente tenha que fechar as escolas, é uma ameaça. Não aconteceu, mas é uma ameaça, isso pode acontecer. Pode acontecer de ter corte nos recursos para minha escola. Eu previ aqui, eu preciso de uma série de recursos, pode ser que eu não tenha todos esses recursos, né? Então, a matriz SWOT, gente, ela sintetiza nesse quadrinho, esses elementos. As minhas forças, tudo aquilo que eu tenho de bom, que é de destaque da minha escola, as minhas fraquezas, que é tudo que eu preciso aprimorar, tudo que hoje não está legal, mas que eu estou colocando aqui porque eu vou ter a oportunidade de aprimorar isso. Quais são as oportunidades, o que é aquilo de bom que está acontecendo aí, que pode vir a agregar na minha escola e que ele não tem hoje? Um intercâmbio, um novo projeto que eu posso instituir, mas que ele ainda não foi colocado, ou seja, tudo que é de oportunidade, mas eu ainda não estou fazendo. E quais são as ameaças? Tudo que pode me impactar, de eu executar aquilo que eu planejei, que pode ser uma dificuldade, a pandemia, a questão dos pais que não querem rematricular os alunos, né? Tudo que pode ser uma ameaça também não aconteceu, mas pode me atrapalhar. Ok? Então, em resumo, acho que essa é uma visão geral da matriz SWOT. Como um primeiro exercício, pode ser que em alguns momentos vocês tenham dúvidas, mas aí o Jonathan, ele é expert, vocês podem perguntar para ele na hora do retorno de vocês, que ele vai ter alguma coisa, eu fiquei na dúvida se eu incluí aqui. Na dúvida, a gente inclui e tira a dúvida com ele depois, né? Então, acho que é isso, né, Marinha? Pode falar, Marinha. Não, é só um detalhe, né? Da mesma forma que eu comentei assim com vocês, né? No momento de elencar as forças, se gabem mesmo. A mesma mensagem eu deixo para as fraquezas, sabe? Às vezes a gente tem muita dificuldade de apontar e de localizar nossas fraquezas. Só que se a gente está pensando no planejamento estratégico, se a gente está pensando em criar um cenário ideal para que realmente a gente planeje algo
que vai nos trazer um resultado melhor, não vamos ter medo de colocar, porque as fraquezas elas não são elencadas para poder colocar as pessoas numa situação de vulnerabilidade, nada disso. As fraquezas, nesse caso da matriz SWOT, são fraquezas super importantes, são fortalezas, se a gente for ver, né? Porque é a oportunidade da gente enxergar e da gente conseguir trazê-las para o quadrante de forças no futuro próximo. Então, acho que é isso, né? Assim, um pouco da nossa contribuição que a gente queria trazer para vocês hoje. Então, agradeço imensamente esse convite. Para a gente, assim, é um prazer. A gente ficaria falando aqui de planejamento 2 semanas seguidas sem parar, porque é muito interessante que a gente já viu o resultado, né? Então, essa questão do planejamento, eu tenho claramente situações em que foi feito um planejamento e nada aconteceu, porque ele foi colocado na gaveta. Eu já vi isso acontecer, então era um documento bonito, mas que de fato não acontecia nada. Mas eu já vi muitas transformações educacionais por meio de um excelente planejamento. Então, acho que vocês estão de parabéns aí nesse movimento. Agradeço imensamente esse convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, conhecer um pouquinho mais de vocês, saber que quando eu for aí eu vou poder comer uma galinhada da Dona Benta aí. Já vai preparando. Vai comer o chambari. Oi? O xambaré, que é o prato do Tocantins. O xambaré, pois pode contar comigo, assim, né? Assim, é maravilhoso poder conhecer um pouquinho de vocês, ter essa troca hoje, no dia de hoje, foi muito bacana, especial, e contem com a gente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, Jonathan, a secretária também, Amanda, qualquer dúvida mais à frente vocês tenham em relação ao planejamento, de que forma poderia ser melhor, a gente está super à disposição. Gente, deixo aqui também meu agradecimento a todos vocês que pararam aí, né, a atuação nas escolas para poder nos escutar. De fato, é a nossa contribuição. Eu tenho certeza que o Jonathan que está à frente aí desse trabalho do planejamento junto à secretária, né, Amanda, com todo o apoio, com todo o suporte, vocês vão conseguir fazer um trabalho incrível. E é isso, se antecipar mesmo, gente. Planejamento estratégico em época de pandemia é uma antecipação a qualquer novo cenário que aconteça. Não significa que o planejamento ele vai estar desenhado para o novo cenário, mas uma coisa importante, vocês estarão alinhados, sabe, com informações suficientes para se reorganizar rápido, para tomar decisões assertivas e sempre em prol aí nos alunos, né, na aprendizagem deles. Então, um abraço especial, um agradecimento a você, Jonathan, pelo MEC ter nos dado essa oportunidade de ter trabalhado juntos, e agora a gente está aqui, você não Tocantins, contribuindo para a educação aí do Estado. Eu fico muito, muito feliz. Você fez parte de uma secretaria que eu tenho um tamanho orgulho de ter estado, né, no Ministério à época de sua existência, então fica aqui meu agradecimento a todos vocês, a secretária, a prefeita Josi, né, que veio aqui com toda a sensibilidade, abrir esse momento. Então, um abraço especial para todos vocês. Eu desejo que o trabalho no dia de hoje, que com certeza vão ter outros dias, seja de muito sucesso, e fica aqui também, como a Alice falou, se precisarem de algo que a gente possa ser útil, pode contar com a gente.